Fala, galera linda e abençoada. Desejo a vocês uma ótima semana, cheia de vitórias. Aqui é o Edmara Martins e mais um vídeo para mim e para você. Estamos na leitura da Bíblia em Números. Então vamos começar. Números 30, a lei acerca dos votos. Depois disso, Moisés falou aos líderes das tribos dos israelitas. Isto é o que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou jurar obrigando-se a alguma coisa, não violará sua palavra. Fará tudo o que sair da sua boca. Da mesma forma, se uma mulher jovem que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, obrigando-se a algo, e seu pai souber do seu voto e da obrigação que assumiu e não disser nada, então todos os seus votos e toda a sua obrigação que assumiu serão válidos. Mas se o seu pai, no dia em que souber desaprovar o que ela fez, todos os seus votos e todas as obrigações que assumiu deixarão de ser válidos, e o Senhor a perdoará, porque seu pai não os aceitou. Se ela se casar enquanto ainda estiverem valendo os seus votos ou a palavra refletida dos seus lábios, com a qual houver assumido uma obrigação, e seu marido se calar no dia em que o souber, os votos dela e as obrigações que assumiu serão válidos. Mas se o marido desaprovar o que ela fez no dia em que o souber, anulará o voto que ela houver feito, como também a palavra irrefletida dos seus lábios, com a qual assumiu uma obrigação, e o Senhor a perdoará. A respeito do voto de uma viúva ou de uma divorciada, toda a obrigação que assumir será válida. Mas se ela fez voto na casa de seu marido, ou se fez uma promessa com juramento, e seu marido, mesmo sabendo, se calou sem desaprová-la, todos os seus votos e toda a obrigação que assumiu serão válidos. Se, porém, seu marido anulou tudo no dia em que ficou sabendo tudo quanto saiu dos lábios dela, deixará de ser válido, tanto os seus votos como aquilo a que se obrigou. Seu marido os anulou e o Senhor a perdoará. Seu marido pode confirmar ou anular todo o voto e todo o juramento de obrigação que ela houver feito para se humilhar. Mas se o marido não lhe disser nada no outro dia, confirmará todos os votos e todas as obrigações que ela souber assumido. Ele os confirmou porque não lhe disse nada no dia em que ficou sabendo, mas se os anular completamente depois de tê-los ouvido, levará sobre si o pecado dela. São esses os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e de sua mulher, e do pai e de sua filha, quando ela ainda for jovem e viver na casa do pai. Números 31. A vitória sobre os midianitas. E o Senhor disse a Moisés: vinga os israelitas contra os midianistas. Depois disso serás recolhido ao teu povo. Então Moisés falou ao povo: armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada uma das tribos de Israel. E assim foram apresentados 1000 de cada tribo, dentre os milhares de Israel, num total de 12.000 armados para a guerra. E Moisés mandou à guerra 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho do sacerdote, e Eleazar, que levava nas mãos os utensílios do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E guerrearam contra Midian, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Com eles mataram os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis de Midian. Também mataram ao fio da espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram prisioneiras as mulheres e as crianças dos medianitas e saquearam todo o gado e todos os rebanhos, enfim, todos os bens. Incendiaram todas as cidades em que habitavam e todos os acampamentos deles. Pegaram para si todo o despojo e toda a presa, tanto os homens como animais. E levaram os cativos, a presa e o despojo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade dos israelitas, no acampamento nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. A purificação dos soldados. Então Moisés, o sacerdote, Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento.
E Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas, que vinham da guerra, e lhes disse: Deixaste viver todas as mulheres? Estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor no caso de Peor, o que causou a praga na comunidade do Senhor. Agora matai todos os meninos entre as crianças e também todas as mulheres que conheceram um homem na intimidade, deitando-se com ele. Mas preservareis vivas para vós todas as meninas que não conheceram homem, deitando-se com eles. Ficai durante 7 dias fora do acampamento, todos vós, tanto quem houver matado alguém, como quem houver tocado em algum morto. E no terceiro dia e no sétimo, purificai-vos, vós e vossos prisioneiros. Purificai também toda roupa e todo artigo de pele, todo objeto de pelos de cabra e todo utensílio de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos guerreiros que haviam saído à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo e ficará puro. Também será purificado com a água da purificação. E tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavarei as roupas no 7º dia e ficareis puro. Depois disso, entrareis no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse ainda a Moisés: Faze a soma do despojo conquistado, tanto homens como animais. Tu, o sacerdote Eleazar e os líderes das casas paternas da comunidade. Divide-o em 2 partes iguais e entre os soldados que saíram à batalha e toda a comunidade. E separarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra, dos que saíram à batalha, 1 em 500, tanto de homem como de bois, jumentos e ovelhas. Separareis o tributo da metade que lhes pertence e o dareis ao sacerdote Eleazar como oferta alçada ao Senhor. Mas da metade que pertence aos israelitas tomarás 1 de cada 50, tanto de homem como de bois, jumentos e ovelhas, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas, que são encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Então Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O despojo, o restante da pilhagem que o homem de guerra tomaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois e 61.000 jumentos. Ao todo, 32.000 mulheres que não haviam conhecido nenhum homem na intimidade, deitando-se com ele. Assim, a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi de 337.500 ovelhas. E das ovelhas o tributo para o Senhor foi de 675. E eram 36.000 bois, dos quais 72 foram o tributo para o Senhor. E havia 30.500 jumentos, dos quais 61 foram o tributo para o Senhor. E das 16.000 pessoas, o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar, a oferta alçada do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. E da metade que era dos israelitas, que Moisés havia separado da parte que pertencia aos homens que haviam guerreado. A metade que coube à comunidade foi de 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade, que era dos israelitas, Moisés tirou 1 de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e os deu aos levitas, encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, conforme este havia ordenado a Moisés. A oferta voluntária dos oficiais. Então, os oficiais encarregados dos milhares do exército, os chefes de 1.000 e o chefe de 100, aproximaram-se de Moisés e disseram-lhe: Teus servos contaram os homens de guerra que estiveram sob o nosso comando. Não falta nenhum. Por isso, trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou, artigos de ouro, pulseiras, braceletes, anéis, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro em forma de joias, e todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1.000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor. Foi 16.750 siclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si.
Então Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos chefes de 1000 e dos chefes de 100 e o colocaram na tenda da revelação, como memorial para os israelitas diante do Senhor. Números 32. Gileade é dada a Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Os homens de Rubem e de Gade possuíam muito gado. Quando viram a terra de Jazer e de Gileade e perceberam que a região era adequada para o gado, dirigiram-se a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e lhes falaram: Atorete, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Elealé, Zebá, Nebo e Beom. A terra que o Senhor conquistou à frente da comunidade de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. E acrescentaram: Se encontramos favor aos teus olhos, que esta terra seja dada como propriedade aos teus servos, e não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Rubem: Ficarei sentado aqui enquanto vossos irmãos vão à guerra? Por que desanimais o coração dos israelitas para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Gades, Barneia, para ver a terra. Quando eles subiram até o vale de Escol e viram a terra, desanimaram o coração dos israelitas para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou, dizendo: Certamente, os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jefone, o quenezeu e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir o Senhor. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até desaparecer toda aquela geração que havia feito mal aos olhos do Senhor. E agora, vós, uma geração de pecadores, vós levantastes no lugar de vossos pais para fazer aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se deixardes de segui-lo, ele também tomará a deixá-los no exército. Assim destruirei todo este povo. Então eles se aproximaram dele e disseram: Construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos armaremos e iremos depressa à frente dos israelitas, até os levarmos ao seu lugar, e os nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para nossas casas até que cada israelita esteja de posse da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe respondeu: Se fizerdes isso, se vos armardes para a guerra diante do Senhor, e cada um de vós atravessar armado o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada diante do Senhor, então sim, voltareis e estareis sem culpa diante do Senhor e de Israel, e esta terra será vossa propriedade diante do Senhor. Mas se não fizerdes isso, eu estarei pecando contra o Senhor. E estáis certos de que o vosso pecado vos atingirá. Edificai cidades para vossos filhos e currais para vossas ovelhas, e cumpri o que dissestes. Então os homens de Gade e de Rubem disseram a Moisés: Teus servos farão como meu senhor ordena. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão todos armados para a guerra, para guerrear diante do Senhor, como diz o meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, e aos líderes das casas paternas nas tribos dos israelitas, e disse-lhes: Se os homens de Gade e de Rubem atravessarem convosco o Jordão, todos armados para a guerra diante do Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então eu lhes darei como propriedade a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão propriedade entre vós na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Rubem responderam: Faremos assim como o Senhor disse a teus servos. Passaremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Assim Moisés deu aos homens de Gade e de Rubem e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Simom, rei dos amorreus, e o reino de Ogé, rei de Bassã, a terra com suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os homens de Gade reconstruíram Dibom, Atarote, Aroer, Atorote Sofã, Jazer, Jogbia, Jogbea, Bet-Ninra e Bet-Arã,
cidades fortificadas, e construíram também currais de ovelhas. E os homens de Rubem reconstruíram Esbom, Eleale e Kiriataim, e Nebo e Balmeon, mudando seus nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que reconstruíram. E os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, expulsando os amorreus que estavam lá. Moisés deu a terra de Gileade e Maquir, filho de Manassés, que habitou ali. E Jair, filho de Manassés, conquistou os povoados da região e o chamou de Avote Jair. Nobá também conquistou Kenate com seus povoados e a chamou Nobá, segundo o seu nome. Glória a Deus. E por aqui vamos terminando por hoje a nossa leitura da Bíblia de Números. Vou pedir para você que você feche os olhos para que nós possamos rezar, orar um Pai Nosso, porque o nosso país está protegido, para a honra e graça do Senhor, porque uma folha não cai se não for permitido por Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada. Obrigada por você estar aqui comigo. Eu espero e eu acredito realmente que somente a palavra do Senhor pode acalmar o seu coração por qualquer ou em qualquer problema que você esteja envolvida, envolvido. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.